Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de março de 2025, segunda-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 69, que declara: as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, né? Então, ontem nós declaramos: o amor não guarda mágoas. E hoje nós declaramos: as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, né? Então, Jesus diz assim: ninguém pode olhar para o que as tuas mágoas ocultam. Como as tuas mágoas estão escondendo, a luz do mundo em ti, todos estão nas trevas e tu estás junto com eles. Mas quando o véu das tuas mágoas é erguido, és liberado com eles. Compartilha agora a tua salvação com aquele que permaneceu ao teu lado quando estavas no inferno. Ele é teu irmão na luz do mundo, que salva a ambos. Hoje vamos fazer mais uma tentativa real de alcançar a luz em ti. Antes de empreendermos isso em nosso período de prática mais longo, dediquemos vários minutos a pensar sobre o que estamos tentando fazer. Estamos literalmente tentando entrar em contato com a salvação do mundo. Estamos tentando ver além do véu de escuridão que a mantém oculta. Estamos procurando deixar que o véu seja erguido e ver as lágrimas do Filho de Deus desaparecerem à luz do sol. Iniciamos nosso período de prática mais longo de hoje com o total reconhecimento de que isso é assim e com a real determinação de alcançar o que nos é mais caro do que tudo. A salvação é a nossa única necessidade. Aqui não existe outro propósito e nenhuma outra função a cumprir. Aprender a salvação é a nossa única meta. Acabemos hoje com a antiga busca, achando a luz em nós e mostrando-a a todos os que buscam conosco para que a contemplem e se regozijem. Agora, em muita quietude, com os olhos fechados, tenta deixar que a tua consciência se esvazie de todo o conteúdo que normalmente a ocupa. Pensa na tua mente como um vasto círculo cercado de uma camada de nuvens pesadas e escuras. Só podes ver as nuvens porque parece que estás do lado de fora do círculo e bem à parte dele. De onde estás, não vês nenhuma razão para acreditares que exista uma luz brilhante oculta pelas nuvens. As nuvens parecem ser a única realidade. Elas parecem ser tudo o que há para ver. Por isso, não tentas atravessá-las e ir além, o que seria o único modo pelo qual realmente te convencerias de sua falta de substância. Faremos essa tentativa hoje. Depois de teres pensado sobre a importância do que estás tentando fazer por ti mesmo e pelo mundo, tenta acalmar-te em perfeita serenidade, lembrando-te apenas do quanto queres alcançar a luz em ti hoje, agora. Determina-te a atravessar as nuvens. Estende-te e toca-as em tua mente. Dispersa-as com a mão. Sente-as sobre a tua face e testa e pálpebra, à medida em que as atravessas. Continua. Nuvens não podem deter-te. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, começarás a ter a sensação de estar sendo erguido e carregado adiante. O teu pequeno esforço e a tua modesta determinação invocam o poder do universo para ajudar-te, e o próprio Deus te erguerá das trevas para a luz. Estás de acordo com a sua vontade.
Não podes fracassar, pois a tua vontade é a sua. Tem confiança no teu pai hoje e tem certeza de que ele te ouviu e te respondeu. Pode ser que ainda não tenhas reconhecido a sua resposta, mas podes ter certeza de fato de que ela te é dada e que ainda a receberás. Ao tentares atravessar as nuvens e alcançar a luz, tenta conservar essa confiança em tua mente. Procura lembrar-te de que afinal estás unindo a tua vontade à de Deus. Tenta manter com clareza em tua mente o pensamento de que tudo o que empreendes com Deus tem que ter sucesso. Essa frase aí vocês podem pegar e anotar na agendinha, né? Tudo que eu tento empreender com Deus tem sucesso. Tudo, 100%. Então, deixa o poder de Deus trabalhar em ti e através de ti para que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, e a tua. E aí ele completa com e a tua, porque ele está nos lembrando que a minha vontade e a vontade de Deus são uma só na verdade. A tua vontade e a vontade de Deus são uma só na verdade, ok? Nos períodos de prática mais curtos, que quererás empreender com a maior frequência possível, tendo em vista a importância da ideia de hoje para ti e para a tua felicidade, lembra-te de que as tuas mágoas estão escondendo a luz do mundo da tua consciência. Lembra-te também de que não a estás buscando sozinho e que sabes aonde procurá-la. E então dize: minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Eu não posso ver o que tenho escondido, mas quero deixar que seja revelado a mim para a minha salvação e a salvação do mundo. Certifica-te também de dizer a ti mesmo: se eu guardar essa mágoa, a luz do mundo será escondida de mim. Se fores tentado a guardar alguma mágoa de qualquer pessoa hoje, né? As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. E aí eu vou dizer essa última frase aqui da última oração de uma forma diferente. Se eu guardar essa mágoa, a luz do mundo será escondida em mim. A minha consciência crística será escondida de mim e de todas as pessoas à minha volta, né? As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, né? E aí, gente, qual é o barato dessa lição? É de que eu posso entregar tudo isso nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir a ele que resolva isso para mim, né? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu não tenho que saber como perdoar. Eu não tenho que saber como liberar essas mágoas, né? Eu não tenho. Eu só preciso entregar tudo isso nas mãos do Divino Espírito Santo, né? Eu só preciso pedir a ele que resolva tudo isso dentro da minha mente para mim, né? Se vocês não assistiram, ainda não tiverem assistido a live de ontem, a correção do erro, por favor assistam. Um texto curto que rendeu uma live de quase 3 horas, de tanto que a gente conversou, de tantos os desdobramentos que se apresentaram, né, pra gente. E foi realmente muito, 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 muito especial essa aula de ontem. Fora que o texto é maravilhoso, né? É um texto sobre julgamento, né? E é o julgamento que efetivamente precede o guardar as mágoas, né? O guardar ressentimentos. Porque se eu não estou julgando, se eu estou simplesmente fluindo com a realidade, tal qual ela se apresenta para mim, eu nem vou precisar perdoar, né? É por isso que Deus não precisa nos perdoar, porque Ele jamais nos condenou, Ele jamais nos julgou, né? Ele vê a realidade a respeito de quem nós somos. Que realidade é essa?
Nós somos as crianças amadas de Deus, com quem Ele se compraz, né? Essa é a verdade a respeito de Deus. É assim que Deus olha para nós, é assim que Deus nos vê, né? E isso é extremamente bonito, isso é extremamente libertador, né? Então, se você ainda não assistiu a live de ontem, por favor, assista. Se você ainda não fez a sua contribuição, né, para mim, no valor mínimo de R$11, por favor, faça. Valorize aqui o meu trabalho, né? Valorize esse trabalho que diariamente eu entrego para vocês, né? O canal ainda é muito pequeno, então não está monetizado. Eu não recebo nenhum real do YouTube, né? Porque o canal tem acho que 2.300 pessoas apenas. Eu não faço propaganda, né? E eu conto com vocês para darem o joinha aí para mim e para eventualmente compartilharem esse vídeo com algum estudante de um curso em milagres que vocês achem que possa ter afinidade com a minha maneira de transmitir esse ensinamento, né? Então, as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. As minhas mágoas escondem de mim e do mundo a minha verdadeira natureza, porque a minha verdadeira natureza é amor e o amor não guarda mágoas. Então fica essa névoa, fica essa neblina à minha volta, né? Essa energia que eventualmente até quem é clarividente consegue perceber, né? E isso nos prejudica, né? Isso nos traz doença física, doença emocional, né? Nos impede de nos reconectarmos com Deus. Então, se você, por um acaso, ainda não acha interessante fazer isso pelo outro, então faça por si mesmo. Faça por si mesmo. Entregue essas mágoas, deixe essas mágoas irem embora. Lembre-se de que essas mágoas são energias que não são você, não são suas, são coisas artificiais, são do ego e estão te impedindo de caminhar para uma vida, né? Que é a vida que Deus quer para você, que é a vida de felicidade perfeita que Deus quer que você tenha, tá bom? Então é isso. Agora nós vamos ler o texto do livro da Melody Beach. E ela diz assim no texto do dia 10 de março, é um texto sobre a vida em família, vivendo com a família, nada mais oportuno, né? Eu estava com 46 anos, quando admiti a mim mesmo e aos outros que a minha avó sempre conseguia me controlar, fazer-me sentir culpado e com raiva, né? Às vezes a gente vai ver isso com mais de 46, né? Você pode estar vendo isso hoje com 60, com 70, com 80. Você pode hoje, a partir desse trabalho, a partir do trabalho da jornada de cura da criança interior, você pode ver o quanto a sua família manipula você ou manipulou você. E, obviamente, também ver de que maneira você está manipulando os seus familiares ou tentando manipulá-los. Podemos amar e nos importar muito com nossa família. Nossos familiares podem amar-nos e se importar conosco. Mas interagir com alguns membros de nossas famílias pode ser um verdadeiro gatilho de codependência. Todos nós sabemos o que é isso, né? E às vezes nos atira num profundo abismo de vergonha, raiva, ódio, culpa e impotência. Pode ser difícil conseguirmos distanciar-nos, eu acho que é distanciarmos-nos, no nível emocional de certos membros da família. Pode ser difícil separar seus problemas, os problemas dos nossos familiares, dos nossos. Pode ser difícil obter o nosso poder, né? Pode ser difícil nós pegarmos esse poder que nós entregamos para o outro de volta. Pode ser difícil, né? Difícil, mas não impossível.
O primeiro passo é a conscientização e a aceitação, simples, sem culpa, de nossos sentimentos e pensamentos. Não temos de culpar os membros de nossas famílias. Não temos de nos culpar ou nos envergonharmos de nada. O objetivo é aceitar e ter a liberdade de escolher o que desejamos e precisamos fazer para libertarmos-nos daquela pessoa ou daquelas pessoas. Podemos nos livrar dos vícios do passado, estamos nos recuperando, o progresso é o nosso objetivo. Aqui a gente pode entender que esse texto ele está falando de que nós estamos nos recuperando dessa maneira que o ego tem de se relacionar, dos relacionamentos especiais, né? Se for para a gente usar uma terminologia de um curso em milagres, né? Então ela está falando aqui de relacionamentos codependentes. Se a gente quer traduzir isso para um curso em milagres, são os relacionamentos especiais, né? São os relacionamentos nos quais nós colocamos o outro na posição de ídolo e nas quais nós queremos que o outro nos coloque na posição de ídolo. Estamos pedindo para o outro que na verdade precisamos pedir para Deus. Estamos tentando encher o nosso tanque de gasolina, não no posto de gasolina que está logo ali na esquina, mas no tanque de gasolina já meio vazio do nosso pai ou da nossa mãe, ou do nosso marido, ou da nossa esposa, ou dos nossos filhos, que é algo ainda pior, que de certa maneira foi o que os nossos pais fizeram com a gente. Se você assistiu os vídeos da jornada de cura da criança interior, se você fez os exercícios, então você está sabendo exatamente do que eu estou falando, né? Nós estamos tentando carregar o nosso celular, não na tomada, na parede, que está disponível para gente, mas na bateria do celular do nosso amigo, irmão, parente, companheiro, companheira, namorado, namorada. Não vai dar certo. Não é bom para você, não é bom para outra pessoa. Na verdade, é péssimo para você, é horrendo para outra pessoa, né? E nessa maneira de tentarmos ter as nossas necessidades emocionais, afetivas atendidas, nós acabamos destruindo qualquer possibilidade de convívio. E como dizia o grande mestre do Renascimento, Bob Mandel, nós passamos a tocha terrível adiante, né? A tocha terrível para ele é a culpa, né? E o que é a culpa, senão uma parte, um dos pés do tripé da tríade ímpia do sistema de pensamento do ego? Pecado, vergonha, culpa e medo, né? Então é o jeito que o ego sabe se relacionar. Controlando, manipulando, despertando culpa, despertando vergonha, né? Não deixando que o outro seja livre para ele ser quem ele é, né? É assim que o ego sabe se relacionar. E apenas assim, né? O ego desconhece Deus. Porque para ele, ego, poder existir, na cabeça dele, ele matou Deus. É ou ele, ego, ou Deus. Então Deus acabou, né? Ou então existe o tal do Deus irado que virá no encalço dele. Para quê, Jaque? Para destruí-lo. Porque ele, ego, ousou desafiar esse Deus, né? Então é a frase célebre do grande filósofo francês Voltaire, né? O Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, então, retribuiu-lhe um cumprimento, né? O que Voltaire estava querendo dizer com isso? Que o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança dele, ego, tá? E a oração? Hoje, meu poder superior, me ajude a ser paciente comigo mesmo enquanto aprendo a aplicar os comportamentos de recuperação com os membros de minha família. Me ajude hoje a alcançar a consciência e a aceitação. A consciência de que foi como pôde ser, mas que não foi bom. Esse é o primeiro passo da cura. Eu tenho que parar de negar. Eu preciso parar de dizer que
meu relacionamento com os meus familiares é, como diz uma amiga minha, um bolinho de morango. Não foi. Não foi. Gente, é uma sociedade alicerçada em princípios doentios. E a célula nuclear dessa sociedade são as famílias. As famílias estão completamente adoecidas, né? Estamos tentando construir novos arranjos de famílias e parece que a coisa ainda está pior do que era antes. Claro que eu estou falando aqui de pessoas que não estão buscando uma cura real, seja ela por que caminho for, porque um curso em milagres é apenas um caminho. Falamos sobre isso ontem, né? Um curso em milagres é um meio seguro de a gente reduzir muito o sofrimento que nós temos nas nossas vidas. Mas existem vários outros, né? É muito fácil você perceber o grau de infelicidade em que as pessoas estão, né? Eu estava num seminário de treinamento espiritual na semana passada com mais 120 pessoas, acho que éramos 123, algo assim, né? E nós vemos o estado emocional em que as pessoas chegam lá e como as pessoas ficam quando ouvem determinado tipo de coisa e como as pessoas ficam quando lhes é proposto certo tipo de exercício, porque o seminário é vivencial, né? Você tem que ter coragem para estar lá, né? Porque inclusive você paga para estar lá, né? Então é preciso coragem, né? É preciso coragem para fazer esse trabalho aqui que vocês estão fazendo. É preciso coragem para eu olhar para mim e falar assim, peraí, eu estou criando a vida que eu tenho. Eu posso estar criando a partir da minha mente errada. Ou eu posso estar criando a partir da minha mente certa, mas sou eu que estou criando. Tudo que está rolando aqui tem a ver comigo. Eu sou o artífice da minha vida. Porque olha só, no momento em que eu falo isso, eu já saltei do nível de consciência da vítima. Não posso mais me vitimizar. Não posso mais me vitimizar. Eu posso falar assim, meu Deus, me ajuda a eu parar com essa bagunça na qual eu transformei a minha vida. Claro que as nossas vidas não são só pontos negativos, mas repito para vocês a célebre frase da minha professora de um curso em milagres. Se estivesse bom, estaríamos fazendo compras em Paris. Não está bom, então estamos aqui estudando um curso em milagres segunda-feira na hora do almoço, que é a hora que vocês vão ver esse vídeo, não é? E vou dizer uma coisa para vocês, gente, por melhor que seja fazer compras em Paris, e é muito bom fazer compras em Paris, realmente é maravilhoso, para quem já teve essa experiência, ou se você não foi em Paris, você já foi no shopping center da sua cidade fazer compras, e foi maravilhoso, né? Desde que você não seja um viciado em compras. Por mais que seja, a alegria, prestem atenção no que eu vou falar, a alegria é efêmera. A felicidade duradoura nas nossas vidas não vem do mundo material. Vocês podem me acreditar. Vem das experiências que nós vivemos, vem do amor que nós trocamos, vem do bem que nós fazemos, vem da sabedoria que nós adquirimos, vem do amor que compartilhamos com Deus, do amor que sentimos que Deus tem por nós. É daí que vem o que é duradouro. Porque você sai de Paris, chega no Brasil com a mala cheia de compras. E a alegria, a felicidade por você ter estado com tudo aquilo ali, ter vivenciado aquele momento, estar com a sua mala cheia de bagulho, é muito efêmera. É muito efêmera. Ah, mas você está dizendo que é contrária? Eu não, de jeito nenhum. Eu acho que todos têm que ter essa experiência. A experiência da abundância, a experiência da prosperidade, a experiência do conforto, a experiência da liberdade. Para mim, o dinheiro é algo maravilhoso. Para mim, o dinheiro é o que há. Mas nós não podemos confundir o dinheiro
e aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar com algo que seja verdadeiramente duradouro. E mais, temos que ser sábios, como eu sempre falo para vocês, a respeito de como vamos gastar o nosso dinheiro e a nossa energia, né? Acabei de receber agora há pouco uma mensagem de uma aluna mais chegada, me descrevendo uma profunda cura que ela experimentou por causa de um trabalho que nós fizemos. Acabei de receber. Abri a câmera aqui, tinha acabado de escutar o áudio dela. Abri a câmera com os olhos cheios d'água, né? Até porque hoje eu não sei por que razão eu me levantei um pouco desanimada, um pouco com os pensamentos negativos, né? Já fiz minha meditação, já fui para minha hidroginástica, já tomei sol, já me cansei lá por 1 hora malhando que nem uma maluca, tá. Mas de alguma maneira o ego me pegou hoje de manhã. A gente tem os nossos maus dias, né? E aí quando eu ouvi o áudio dela, eu falei, tá vendo? Por que você não pode ser indulgente com pensamentos negativos? Tá vendo? Então, gente, qual é meu ponto? Quando eu ouvi o áudio dela, eu falei assim, cara, isso não tem preço, né? Você ouvir uma mensagem dessa não tem preço. Ontem eu perdi alguns minutos, gastei alguns minutos do meu dia fazendo um comentário no post do Instagram da preletora que palestrou no final de semana, né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu fui lá fazer um comentário dizendo para ela que o seminário tinha sido maravilhoso, que as palestras dela tinham sido maravilhosas. E ela me respondeu. E eu fiquei pensando, nossa, como deve ter sido legal para ela ler o meu comentário. Por isso que eu peço a você, comente o vídeo, dê o seu joinha, compartilhe conosco a sua experiência de cura ou a sua experiência de dúvida. Compartilhe o efeito que uma lição desse tipo, as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, eu não posso ver o que tenho escondido, mas quero deixar que seja revelado a mim para a minha salvação e a salvação do mundo. Se eu guardar essa mágoa, a luz do mundo será escondida de mim e em mim. Compartilhe, dê o seu joinha, apoie financeiramente esse canal. Eu tenho certeza que você pode, que você tem R$11 para fazer uma contribuição. Se engaje no processo. Talvez o seu comentário, talvez o depoimento que você vá trazer amanhã, ou hoje, nesse vídeo de hoje, seja o comentário que algum colega seu precisa ler para se sentir encorajado. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que a gente aqui forma uma egrégora chamada Alquimia dos Milagres? Que é uma egrégora dentro de uma egrégora maior chamada Praticantes de um Curso em Milagres no Brasil? Que é parte de uma egrégora maior chamada Praticantes de um Curso em Milagres no mundo? Que é uma egrégora crística? Como eu sempre falo para vocês, este é um canal crístico. Este canal pertence a ele. A ele. Ele é que tem que me dar força aqui para levantar todo dia. E às vezes com a maior preguiça que eu tô, pedir inspiração para fazer um vídeo para vocês. De no mínimo meia hora. Né? Vocês já pensaram na disponibilidade desse mestre ascenso chamado Jesus Cristo? Gente, a disponibilidade desse cidadão é infinita conosco, né? Quando eu começo aqui a me lamentar, me vitimizar, eu lembro que ele está 24 horas por dia, 365 dias por ano, à minha disposição, esperando o meu pedido, o meu chamado. Falar assim, meu mestre, me ajuda, tá difícil pra caramba. Tá muito difícil, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda hoje a eu, por exemplo,
me ajuda, por exemplo, a eu fazer esse vídeo hoje. Tô cansada, tô com preguiça. Ontem eu fiz uma live de 2 horas e 50 minutos, eu acho. Tô cansada, né? As pessoas não ajudam, as pessoas não contribuem. Mas aí eu ouço assim, não, vai lá, o trabalho é pra mim. O trabalho é pra mim, né? É isso, gente. Bom, antes de terminar o vídeo, eu quero voltar aqui para a leitura do texto do Dr. Joshua David Stone, esse ser de luz abençoado, que escreveu tudo o que pensava e deixou pra gente antes de passar para o plano espiritual. E ele vai falar assim, ele vai falar agora, nós vamos ler sobre o sexto raio, cuja glória é a devoção, tá? Então, a glória do sexto raio é a devoção, lembrando o nome do livro. Como limpar o ego negativo, Dr. Joshua David Stone, com a Márcia Dale Lopes e com a reverenda Linda Schwick. A glória do sexto raio é a devoção. Está incorporada no mandamento de Jesus, do Mestre Jesus Cristo. Amai a Deus com todo o seu coração e alma e mente e poder. E amai ao seu próximo como você ama a si mesmo, né? Então, em primeiro lugar, Deus. O meu amor por Deus. Em segundo lugar, o meu amor por mim mesma. Porque me lembro de que sou a filha de Deus. Sou o filho de Deus. Se eu não amo a mim mesma, eu não posso ser capaz de amar ninguém. Eu posso ter relacionamentos. Eu posso. Não serão baseados em amor verdadeiro. Serão baseados em posse, dependência emocional, apego, atração física, luxúria, ciúme, sentimento de posse, codependência, narcisismo, controle, manipulação e não em amor. Para eu amar verdadeiramente alguém, eu preciso, primeiramente, amar a mim mesma. Para eu amar a mim mesma, eu preciso, primeiramente, me abrir para receber o amor infinito e incondicional que Deus tem por mim. Para eu me abrir para receber o amor infinito e incondicional que Deus tem por mim, preciso me abrir para amar a Deus, buscar a presença de Deus, me conectar com Deus, tá bom? E só assim eu poderei transmitir algo de verdadeiro para o meu próximo, seja o meu próximo quem for. Ah não, Jaque, as mães amam seus filhos. Mentira. Se a mãe não se ama, ela não pode amar o filho. Ah não, Jaque, a minha mãe me amava, é porque você não conhecia a minha mãe. Não, mentira sua. Sua mãe era uma louca neurótica, emocionalmente dependente de você, que ficava dizendo pra você que te amava pra você fazer tudo que ela queria. Aprendam isso. Não existe amor a ninguém, nem ao seu bichinho de estimação, se você não ama a si mesmo. Porque na hora em que o seu bichinho de estimação vomitar no sofá, você vai dar um tabefe na cara dele. Ok? Muito bem. Vamos lá. A glória do sexto raio é que ele traz um entusiasmo, um entusiástico amor incondicional e uma paixão espiritual para o relacionamento de alguém com Deus, com os mestres ascensos, com seus familiares, amigos, pessoas e com a vida em si mesma. É essencial na vida abraçar completamente, totalmente o corpo emocional e ter uma paixão espiritual total, entusiasmo e alegria de viver. O sexto raio traz essa devoção total e esse idealismo total. A glória do sexto raio é que ele nos faz também buscarmos, né, nos esforçarmos pelo que há de mais elevado dentro de nós
e buscarmos a excelência em todos os momentos. Lembrando lá do quarto compromisso, lá do Dom Miguel Ruiz, dar sempre o seu melhor. Sempre buscar a excelência. Aliás, excelência é uma palavra virginiana. Ok? A corrupção do sexto raio é quando alguém se torna excessivamente emocional, permite que as emoções o governem e se torna vitimizado pelas emoções. Também ocorre quando você dá o seu poder a Deus, aos mestres, a um guru e às outras pessoas. E aí ele está falando de dar o poder de uma forma negativa, tá, gente? Porque quando eu verdadeiramente sei quem Deus é, eu sei que eu e Deus somos um. Então, na verdade, eu não estou dando o meu poder para um Deus do lado de fora. Eu estou co-criando positivamente com Deus, me lembrando de que eu e Deus somos um, tá? Outra corrupção e glamour do sexto raio é colocar os mestres, professores de espiritualidade e outras pessoas em pedestais, né? Por isso que eu falo para vocês sempre dos meus defeitos de caráter. Por isso que eu sempre conto para vocês aqui, para quem quiser ver, todos os escorregões, todas as bobagens que eu faço, para ninguém ficar me idolatrando, para ninguém ficar achando que eu tenho uma prática melhor do ensinamento do que você. Então eu conto logo para todo mundo os meus podres, né? Aí você já termina o vídeo, você já se escangalhou de rir e você já viu que não tem nenhuma diferença entre mim e você, né? Exatamente do jeitinho que eu aprendi a fazer com a minha professora e com o meu grande mestre Luiz Antônio Gasparetto, né? Luiz Antônio Gasparetto contava uma história muito engraçada sobre isso. Ele odiava, detestava essa coisa de que as pessoas colocassem ele num pedestal, como o grande mestre que foi, porque tá lá no plano espiritual iluminando a galera, né? De vez em quando eu sonho com ele, porque eu fui lá no plano astral perturbar o juízo do coitado, né? Vocês sabem que o Gasparetto, ele era leonino com ascendente leão, né? E a minha mestra de Um Curso em Milagres também é uma leonina, né? Muito bem, vamos lá. E aí ele tinha uma história muito engraçada. Um dia ele disse que ele estava, se eu não me engano, estava dando uma aula presencial e uma aluna chegou para ele e falou assim: "Ô Gasparetto", ele imitava assim: "Ô Gasparetto, quem é, minha filha? Gasparetto, o que você come?" Aí ele: "Hã? É, Gasparetto, o que você come?" Aí ele: "Eu como arroz, feijão, macarrão." Aí a pessoa: "Hã? Mas como assim? Por quê? Você achava que eu comia caviar?" Então, olha só, a loucura da idealização das pessoas chega nesse nível. O que você come? Arroz, feijão, macarrão, farofa, né? Pô, Jaque, só carboidratos? Não, gente, também como franguinho, né? Adoro um filé de peixe, né? Grelhado, né? Então é isso. A história da comida é só um exemplo de como a gente pode enlouquecer nas projeções que a gente faz a respeito da pessoa que está do outro lado do palco, né? É isso. Muito bem. Voltando aqui. Outra corrupção do ego negativo, do sistema de pensamento baseado no medo do ego negativo, que distorce o puro sexto raio de Deus, é você se tornar idealista ao ponto de ser um perfeccionista negativo. Acho que eu tô nisso. Alguém pode se tornar tão idealista que pode chegar a se tornar quase disfuncional e não prático. O outro grande perigo ou corrupção do sexto raio é a falta de discernimento espiritual. Esse é muito importante. E nesse aí eu vejo meus alunos caindo, tá? Muito. Nesse aí, eu vou dizer pra vocês que eu caí só uma vez na vida, mas eu acordei rapidinho. Eu sou muito sortuda.
Sou muito sortuda. Deus me deu os professores perfeitos. E essas são os principais pontos para se prestar atenção a respeito de como o sistema de pensamento baseado no medo do ego negativo pode distorcer o sexto raio da devoção e do idealismo espiritual. A corrupção do sexto raio, profissionalmente, está no campo da religião, onde os ministros de todas as fés são tomados por conceitos do ego negativo falhos e crenças. E então a verdadeira doutrina religiosa se torna contaminada. No meu ponto de vista, a gente tem isso de montão acontecendo em Um Curso em Milagres. Precisamos tomar muito cuidado, tá? Nós temos visto isso acontecer em todas as maiores religiões, nas quais suas doutrinas estão sendo pregadas com base em conceitos do ego negativo e numa teologia que não tem relacionamento com Deus, com os mestres ascensos, nem com aquilo que os anjos realmente acreditam. E é por isso que tantas pessoas têm deixado as suas religiões, o que é uma tristeza, mas de fato essas pessoas não tiveram escolha. É por isso que mais pessoas foram assassinadas em nome de Deus do que por qualquer outra razão, eu acredito. É também por isso que as diferentes religiões competem umas com as outras. E é por isso que a maior parte das religiões, mas não todas elas, declaram que elas são o único caminho para Deus, o que, é claro, é uma ilusão total. Por isso que eu estou na Seichonoye. Porque a Seichonoye prega que, em essência, todas as religiões são uma só, porque a verdade é uma só. E a Seichonoye já é uma mistureba, né, de shintoísmo com budismo com cristianismo. Então você já pegou o que há de melhor, né, nessas três grandes doutrinas, né? O shintoísmo sendo uma doutrina aí de quarto plano, que lida com a natureza, com os antepassados, com os espíritos da natureza, com os guias da natureza, né? Muito parecida com o xamanismo, né? O budismo, que é essa filosofia de vida maravilhosa, e o cristianismo, que todos nós já conhecemos, que é, na minha opinião, impecável, né? Mas quantos ensinamentos maravilhosos o mestre Buda nos deixou, né? Muito bem. E é por isso também que há tantos falsos profetas, cultos e líderes religiosos sendo apanhados em escândalos à medida em que seus egos negativos e corrupções são, em última instância, expostos. Então, gente, é isso aí, a corrupção do sexto raio. É você ir lá na igreja e um belo dia descobrir que o padre abusava das criancinhas, né? É você ir lá no culto evangélico e descobrir que o pastor pegava o dízimo e botava no bolso, né? É você descobrir que o seu mestre lá, maravilhoso, como aconteceu há alguns anos aqui atrás, né? Aquele mestre que todas as pessoas seguiam, convencia as suas discípulas de que deveriam manter relacionamentos íntimos com ele, né? Então, do que o Dr. Joshua David Stone está falando aqui? Basicamente, é o tema de todo o livro. É como o ego negativo ele é insidioso. E como ele fala para você que você deve fazer as coisas que são dele, ego negativo, como se fossem de Deus, né? E aí as pessoas escorregam, né? Então, gente, o teste do dinheiro, da fama, ele é um teste desafiador, né? Como é, de repente, você ter um canal onde você tem 100 mil seguidores ou 1 milhão de seguidores,
né? Como é, de repente, você tá ganhando aí, sei lá, 200, 300, 400, 500 mil reais por mês. Você vai se manter no seu propósito? Quem é você nessas circunstâncias, né? E a gente vê isso acontecer em várias partes do mundo, né? E é por aí, né? E aí é bacana ver, por exemplo, uma organização, vou usar como exemplo aqui, você vê uma organização como Arte de Viver, né? E vê o mestre Ravi, o Shri Shri Ravi Shankar, né? Conduzindo lá a Arte de Viver de maneira impecável, pelo menos ele, né? Pelo menos ele. Há coisas estranhas? Há. Mas ele, até onde eu sei, é um mestre que se manteve impecável na condução das atividades dessa ONG que movimenta milhões de dólares todo ano e que ajuda milhares, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo com a ajuda do trabalho voluntário do indivíduo que chega lá e vai fazer os cursos e organizar os cursos e apoiar a ONG, tá? Muito bem, meus amores, minhas amoras, vamos ler novamente a nossa lição maravilhosa. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Eu não posso ver o que tenho escondido, mas quero deixar que seja revelado a mim, para a minha salvação e para a salvação do mundo. Se eu guardar essa mágoa, essa aí, essa que você está pensando, essa aqui não posso deixar ir, dessa pessoa não posso liberar essa pessoa de jeito nenhum. Você está falando que eu tenho que liberar, Jaque, porque você não conhece essa pessoa, não é essa mágoa aí mesmo que você tem que liberar, essa aí. Se eu guardar essa mágoa, a luz do mundo será escondida de mim, do mundo, tá? Tá aí, a responsabilidade é sua. Agora eu vou incorporar o Gaspareto e dizer o que ele falava quando ele ia se despedir. Agora eu vou deixar você com você. Que perigo, hein? Não, gente, mentira. Eu vou deixar você com o Divino Espírito Santo. Porque ele tá sempre aí com você, tá bom? Entregue-se a ele. Embeba-se na luz do Divino Espírito Santo. Esse poder infinito que está sempre disponível para nos apoiar. Sejam quais forem as circunstâncias que estivermos enfrentando, o Espírito Santo está aí. Tá bom? Então é isso. Assistam a live de ontem. Vale a pena. Sentem-se na cadeira com caderno, com agenda, caneta, lápis, borracha. Assistam a live. Vale a pena. Tá? A correção do erro. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.